Ele está falando aqui do microfone. Boa tarde. Então, meu nome é Priscila Mello. Eu sou doutoranda em Antropologia Social e Profissional na FRJ. Trabalho com religiões de matriz africana e antropologia da política. E a mesa de hoje, a mesa sobre epistemologias, mesa 7, em que nós teremos, então, 4 apresentações. Da Bruna Schneid da Silva, da Federal de Pelotas, com o título da apresentação Justiças Epistêmicas, os conflitos entre virtudes epistêmicas e autoridade na construção do conhecimento. A outra apresentação da Buda, da Federal do Mato Grosso, cujo título da apresentação é Injustiças Epistêmicas e Marginalização Filosófica das Mulheres. A outra apresentação da Carolina Romanazzi Freire, professora do cujo título da apresentação é As Vozes das Filósofas, o apagamento das mulheres dos livros didáticos de filosofia e a violência. E a apresentação da Milana Aguiar da Silva Lourenço, da Federal do Mato Grosso, que vai apresentar o trabalho Pornografia e Silenciamento Epistêmico das Mulheres. E aí, não sei se vocês combinaram uma ordem, ou se alguém gostaria de... Se a gente segue essa ordem, pode seguir essa ordem? Ou... Teve uma menina que pediu para apresentar agora há pouco, primeiro, que ela estava nervosa, só não sei quem foi. Foi a Milana, né? Milana? Pode, então, vamos começar com a Milana. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que vieram aqui participar como ouvintes e também para apresentar seus trabalhos. Meu nome é Milana Aguiar, né? Eu sou estudante de licenciatura em filosofia pela UFMT. Atualmente eu estou no 5º semestre, que deveria ser o 6º, na verdade, né? O finalzinho do 6º, mas infelizmente, por conta do contexto, estou no 5º e virtual, né? Fazendo disciplinas optativas. Eu estou construindo esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Eu estou bem no início, então peço desculpas desde já se eu não apresentar muito bem os conceitos ou se eu ficar um pouco nervosa e tal, porque também é a minha primeira apresentação de um trabalho no congresso, mas tá, eu estou construindo um trabalho para o PIBIC e para o meu TCC, sob a supervisão do professor Dr. Breno Ricardo, que ele é professor do Departamento de Filosofia lá da UFMT, e eu faço parte do grupo de estudos em epistemologia social aplicada, que é coordenado pelo meu orientador, né? E também por lá que eu estou construindo essa discussão e por lá que surgiu esse tema para a minha pesquisa. O meu trabalho, ele se dá na linha da epistemologia social, juntamente com uma discussão em filosofia da linguagem e filosofia feminista, que é da onde surge o conceito central a problemática que eu vou tratar pela ótica da epistemologia social e pela filosofia da linguagem. O título é Pornografia e Objetificação, o Silenciamento Epistêmico das Mulheres. Pode mudar esse título posteriormente, de acordo com o andamento da pesquisa, que eu acabei de começar, mas nele eu vou falar um panorama geral da discussão da epistemologia social e da filosofia da linguagem sobre as problemáticas da objetificação e do silenciamento que a pornografia poderia causar. Né? A discussão se dá para entender se a pornografia realmente causa isso e como ela causa. A minha apresentação vai ser dividida em 3 partes. Primeiro eu vou situar as problemáticas da objetificação a partir da discussão feminista. Depois eu vou trazer o debate da filosofia da linguagem um pouquinho, porque eu ainda sou bem inexperiente nessa parte, sobre o silenciamento, a partir principalmente da Lenton e da Hornsby, com a teoria do ato de fala. E, por último, finalizando o debate da epistemologia social, que é a área que eu tenho mais foco, principalmente com a Miranda Fricker, na sua obra Epistemic Injustice and the Ethics of Knowing, que ainda está sendo, foi traduzida pelo meu orientador e vai ser publicada posteriormente. Infelizmente,
as referências que eu estou usando são maioria esmagadora em inglês, então vai ser um pouco difícil disponibilizar caso o público não tenha leitura em inglês. Mas, enfim. Pode ser que a gente comece surgindo as perguntas. Por que a gente precisa problematizar a pornografia? Né? Então, o feminismo ele não luta por uma liberdade sexual, né? Mas a discussão problematizando a pornografia vem do feminismo de segunda onda com uma visão materialista, e as filósofas, nesse momento, perceberam que a liberdade sexual não se trata necessariamente de um aceite desenfreado, mas sim de ter a sua recusa respeitada. E na pornografia contemporânea, né, que é esse recorte que a gente está usando, acontece um fenômeno que não é muito benéfico para as mulheres nesse sentido, que não parece ter ali uma expressão da vontade genuína da mulher, e, no geral, mesmo que ela demonstre essa vontade, não é respeitada, e ela parece ser tratada meramente como um objeto para o uso masculino, independentemente da recusa da mulher diante do potencial parceiro em questão ali. E lembrando que o recorte a pornografia heterossexual, apesar de que as diversas outras categorias da pornografia têm diversas problemáticas, tanto no campo individual quanto no social, e meu foco é no campo social mesmo, coletivo. E, enfim, nesse sentido, dentro da teoria feminista, ser vista e tratada como um mero objeto vai acarretar em um silenciamento não só da recusa sexual da mulher, quanto também, potencialmente, isso pode ser um fator que contribui para a descredibilização de todo e qualquer discurso feminino na sociedade. Ou seja, pornografia, a gente pode deixar bem evidente, tem impactos sociais. E essa discussão, ela se faz importante porque, tendo em vista que o consumo desse tipo de mídia só vem crescendo, é muito naturalizado. E, como a gente já está conseguindo compreender, carrega uma visão muito problemática das mulheres, em vários sentidos que não necessariamente se relacionam com o tema desse trabalho, só para deixar bem claro. Parece intuitivo supor que isso seja um resultado da misoginia já existente, mas também um reforço para que essa misoginia continue existindo, né? Dito isso, então, o meu trabalho gira em torno das críticas e das interpretações da epistemologia social e da filosofia da linguagem sobre essa problemática exposta, que é trazida, eu trago como referência a McKinnon, né, mas também tem outras autoras que trabalharam com isso, e uma questão que a Miranda Fricker, que é a autora da epistemologia social, ela vai colocar, a partir de Nussbaum, desculpa, é que não necessariamente a objetificação ela é ruim em si, porque as pessoas elas são utilizadas umas pelas outras como meros objetos em situações específicas e pontuais. Isso aqui ela traz uma definição kantiana de ser usado como um meio ou como um mero meio ou como um fim em si mesmo, né? Assim, então, o problema ele se dá quando essa objetificação ele nega o status de humanidade desse sujeito. No caso da pornografia, ela parece negar o status de humanidade da mulher, quando impede que a sua recusa sexual seja reconhecida enquanto tal, ou seja, ocorre esse problema tão gravíssimo que é o estupro, né? Pois, sendo vista como um objeto, entende-se que objetos não possuem autonomia para recusar ou aceitar, né? Enquanto que na epistemologia social, o conceito de objetificação epistêmica, ele vai falar sobre a desumanização do sujeito na medida em que mina a sua participação nas trocas epistêmicas, podendo danificar a sua capacidade de conhecedor, que a autora vai deixar bem claro que é, bem evidente no caso, desculpa, que é uma característica epistêmica humana essencial, né, poder participar dessas trocas epistêmicas. Então, na discussão da filosofia da linguagem, trazendo todo esse contexto, na discussão da filosofia da linguagem, a Lenton e a Hornsby, em Free Speech and Elocution, interpretam a teoria da McKinnon através da teoria do ato de fala de Austin. E o que as autoras elas vão argumentar é que no caso de uma recusa sexual da mulher não ser reconhecida como recusa pelo ouvinte, isso seria uma falha ilocucionária, ou seja, uma falha em realizar o ato pretendido com o discurso, porque o ato de dizer o não contém ali uma intenção muito concreta que se pretende realizar naquele momento. Então, o ato ilocucionário, por definição, é uma fala que tem uma certa força por convenções sociais. Os exemplos que o Austin traz é avisar, informar alguém, etc. É uma força concreta por causa de convenções sociais que a gente já tem culturalmente. Entretanto, para Lenton, essa
falha, ela vai se caracterizar também como uma frustração perlocucionária. O que seria uma frustração perlocucionária? Um ato de fala desse tipo, ele se materializa justamente porque ele é dito. Então, por exemplo, convencer ou persuadir alguém. A recusa, nesse caso, ela teria de ser materializada justamente pelo fato dela ser dita, né? Então, enfim, essa foi uma breve exposição da discussão da filosofia da linguagem, que eu ainda estou tentando compreender, porque são muitos termos que eu fui perdida. Mas, na discussão da epistemologia social, a Fricker, ela, no livro Epistemic Injustice, Power and Ethics of Knowing, ela, ao definir as características de uma objetificação epistêmica, ou seja, ser tratado como um mero objeto que é fonte de informação apenas pela sua representação ao mundo, sendo seu testemunho invalidado nesse momento, a Fricker faz uma espécie de teoria rival da teoria do ato de fala a respeito do silenciamento, ou seja, a teoria anterior que eu trouxe da filosofia da linguagem. Fricker, ela tenta compreender as consequências epistêmicas da objetificação sexual vinda da pornografia, as consequências essas, digamos assim, essa problemática da objetificação, ela cita a McKinnon, né? E aí a autora, ela se interessa na causalidade que poderia haver entre objetificação sexual e objetificação epistêmica, né? Que objetificação epistêmica, lembrando, é ser tratado como mera fonte de informação pela sua representação no mundo e não por sua fala como alguém que está dando um testemunho genuíno, como um conhecedor ou conhecedora, né? Então, de acordo com a autora, alguém sofre uma injustiça testemunhal, ou seja, uma descredibilização no seu testemunho ou invalidação injusta, quando o seu testemunho recebe menos credibilidade por conta de um preconceito negativo de identidade. Nesse sentido, a objetificação sexual, por ela minar o status, supostamente minar o status de humanidade da mulher, no caso, minar a sua agência, a sua credibilidade e a sua autonomia com relação ao próprio corpo, poderia causar uma objetificação epistêmica, que é onde o testemunho não vai receber credibilidade também. Seria algo como a autora indica de o não ser ouvido como informando uma recusa, porque talvez nem sequer esteja sendo ouvido como um testemunho genuíno, vindo de uma informante, vindo de uma conhecedora, né? Então, entretanto, dentro dessa discussão, eu trago também as críticas do McLean, que ele faz a Fricker, no paper Testimonial Injustice, Pornography and Silencing. O McLean, ele vai concordar com a teoria do ato de fala em relação ao silenciamento, e dentre as diversas críticas que são bem pertinentes de se pensar que ele faz a teoria epistemológica de Fricker, não como um todo, mas ele faz críticas à interpretação dela do silenciamento, né? Uma que a gente pode citar é que a autora não explica essa questão sobre o silenciamento epistêmico ser empiricamente mais provável do que um silenciamento ilocucionário, né? Porque ela faz essa argumentação, ela simplesmente joga e não explica essa questão. Outra seria sobre a autora considerar a recusa sexual como um testemunho. O McLean, ele enfatiza bastante assim, na sua argumentação que isso é um erro, porque na visão dele a recusa não é, nesse caso da recusa sexual, uma fala para informar que a pessoa não está disponível para tal ato sexual, mas sim para estabelecer um limite concreto no mundo a partir da fala em relação ao próprio corpo. Ou seja, desculpa, eu me perdi aqui rapidinho. Para ele é um ato de fala que tem intenções na realidade. Nesse sentido, então, da crítica em relação a considerar a recusa um testemunho, ele enfatiza que uma recusa sexual não é uma questão de posição epistêmica, ou seja, não é sobre considerarem você um bom informante ou não, sobre considerarem que você tem um conhecimento a ser transmitido ou não, e nem sobre saber se você quer ou não aquele ato sexual, mas sim de autonomia com relação aos limites do próprio corpo, porque nesse caso, um estupro, ele vai acontecer independentemente do agressor saber se a vítima está consentindo ou não, saber se a vítima deseja ou não aquele ato. Então, ele está avançando um limite e o que acontece é que o ato intencionado pela vítima nessa recusa, ou seja,
o ato de definir o limite do seu próprio corpo e de impedir que aquele agressor avance no ato sexual, esse ato não é concretizado pelo agressor. Então, ele colocar essa questão, não é um testemunho, não é uma informação que está sendo passada, porque mesmo que o agressor tenha essa informação de que ela está recusando, o ato ocorre. Então, por conta que o ato teve uma falha na ilocução dela, teve uma falha em concretizar o que ela estava expressando a partir da fala dela. Enfim, já foram 3 minutos, eu vou finalizar. Essa é uma discussão bem longa que pessoalmente, eu tenho achado muito interessante assim, na filosofia da linguagem e na epistemologia social, porque eu estou bem inserida em discussões feministas informalmente, né? Em discussões feministas e discussões sobre a pornografia, mais particularmente discussões que rejeitam a possibilidade de uma pornografia feminista, né? E eu me interesso muito por discussões que vão além das problemáticas individuais com relação à sexualidade dos homens ou problemáticas cerebrais que a pornografia poderia causar. Apesar de que são importantes, mas eu me interesso muito mais pelas consequências sociais com relação às mulheres, por isso que eu escolhi esse tema. E, para concluir, eu enfatizo que é preciso pensar, né, sobre o que a gente produz em sociedade, como que essas produções são carregadas de visões que, por vezes, elas vão servir para manter uma hierarquia social vigente, né? Nesse caso, a hierarquia social que faz muito tempo é debatida pelo feminismo, para que a gente possa trilhar um caminho de uma sociedade mais democrática nos diversos aspectos, né? E, com isso, eu espero conseguir trazer uma pequena contribuição, mesmo que muito ínfima, né, para a libertação das mulheres nesse mundo patriarcal. É isso. Obrigada, Milana. Então, próxima apresentação. Deixa eu ver aqui. Pode ser a Thaísa, de Jesus Arruda? Pode sim, estou bem nervosa também, então acho que é bom. Então, Thaísa, que vai apresentar, então, a injustiças epistêmicas e marginalização filosófica das mulheres. Isso. Boa tarde a todas. Meu nome é Thaísa. Eu sou estudante de filosofia na Universidade Federal de Mato Grosso. Para mim é uma honra poder estar aqui com todas vocês. Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero agradecer a professora Luana, a minha amiga e estimada colega de curso Milana, que me incentivou a estar aqui. O título da minha pesquisa é Injustiças Epistêmicas, a marginalização filosófica das mulheres. O meu orientador nessa pesquisa é o professor Dr. Breno Ricardo. Eu faço parte também do grupo de estudos Epistemologia Social, que também é coordenado pelo professor Breno. E a minha pesquisa também está dentro da epistemologia social e faz ponte também com a epistemologia feminista, né? E também vai ser muito embasada, né? Acho que o principal embasamento vai ser da Miranda Fricker, traduzindo para o português, né? Injustiças Epistêmicas, Poder e Ética do Conhecimento, que o nosso professor Breno está traduzindo esse livro. Então, essa minha pesquisa, ela surgiu a partir de incômodos que eu e possivelmente várias outras mulheres tivemos ou ainda terão durante a graduação, durante a vida acadêmica na filosofia. E esse incômodo se chama a invisibilidade ou a menor participação das mulheres na filosofia. Seja no menor número de professoras que a gente tem, seja no menor número de mulheres filósofas que têm suas teorias estudadas nas academias, e assim por diante. Nesse meu trabalho, eu pretendo discutir os efeitos epistêmicos negativos que uma sociedade pautada na superioridade masculina pode trazer às mulheres, enquanto sujeitos epistêmicos também dotados de autoridade racional. Em especial, eu pretendo investigar a marginalização ou essa menor participação filosófica das mulheres como tendo origem de um poder identitário, na qual reforça diariamente
a imagem da mulher como intelectualmente inferior e o homem como figura de autoridade racional. A partir dessa representação acerca das mulheres, essa representação de superioridade intelectual, eu pretendo analisar como isso pode interferir nessa participação desigual das mulheres nessa conhecimento, que seria a filosofia. A partir disso, dentro da minha pesquisa, eu trago uns dados levantados pela Carolina Araújo, que é professora da UFRJ, no relatório que ela escreveu em 2015, que se chama Mulheres na Pós-Graduação de Filosofia no Brasil. A pesquisa da professora Carolina, ela traz dados importantes a respeito dessa desigual participação das mulheres dentro da filosofia. 2 pontos que eu quero ressaltar dessa pesquisa dela é que a tendência das mulheres tende a cair em 48% após a graduação, enquanto que a dos homens continuam subindo até chegar ao topo da carreira. A conclusão do relatório dela é que uma mulher tem aproximadamente 2,5 menos chance que um homem de chegar ao topo dessa carreira profissional, a filosofia. A partir desses dados, dessas informações, eu pretendo analisar um pouco da raiz dessa menor participação das mulheres na construção dos conhecimentos filosóficos. Para essa análise, eu vou utilizar os conceitos elaborados por Miranda Fricker. O principal conceito da Miranda Fricker é o da injustiça epistêmica, que para ela seria a exclusão de uma pessoa ou um grupo da construção ou transmissão do conhecimento. E essa injustiça acomete especialmente o sujeito em sua capacidade de conhecedor. A injustiça epistêmica, para Fricker, ela pode se expressar em pelo menos 2 tipos de injustiças, que seria, a primeira delas seria a injustiça testemunhal, que em linhas gerais ocorre quando uma pessoa transmite um testemunho e sofre um déficit de credibilidade por conta de um preconceito de identidade por parte das pessoas que recebem esse testemunho. Ela é uma injustiça porque o informante acaba sendo lesado em sua capacidade como conhecedor, como transmissor de conhecimento. Um exemplo resumido da injustiça testemunhal pode ser um policial que não acredita em você porque você é negro ou negra. Em uma sociedade racista, a palavra de uma pessoa negra sofrerá um déficit de credibilidade mais facilmente por conta do preconceito de identidade. O segundo tipo de injustiça cunhado por Fricker é a injustiça hermenêutica. A injustiça hermenêutica ela é definida como um processo estrutural que exclui uma pessoa ou um grupo da construção de recursos epistêmicos que geram significações sociais. Um exemplo prático disso trazido por Fricker no capítulo 7, é um exemplo que eu preferi trazer, é que ela traz o exemplo de uma mulher que sofria de depressão após o nascimento do filho dela, né? E foi levada a uma roda de conversa entre mulheres. E nesse grupo, as mulheres começaram a falar sobre a depressão pós-parto. Naquele momento ali, ela compreendeu que o motivo que ela estava se culpando, pelo que o marido dela também culpava ela. Peraí, meu microfone está barulhento, está aparecendo. Tá ouvindo bem? Uhum. Então, ela foi levada a essa roda de conversa, e nesse grupo as mulheres falavam sobre essa depressão pós-parto. Naquele momento, ela compreendeu esses motivos, que ela se culpava, que o marido dela se culpava, não era uma deficiência pessoal dela, mas sim uma combinação de fatores fisiológicos e uma coisa real na sociedade, o isolamento. Esse é um exemplo que traz um tipo de depressão feminina que antes era mal compreendida pelo próprio sujeito, por estar coletivamente mal compreendida. Isso quer dizer que enquanto essas mulheres buscavam um entendimento adequado do que hoje podemos chamar tão facilmente de depressão pós-parto,
a escuridão hermenêutica a respeito de suas próprias experiências, que a impedia de entender uma área significativa de suas experiências pessoais, saiu de suas mentes naquele momento. A partir daquela socialização dessas informações, elas começaram a entender suas situações, que não era uma questão, uma deficiência pessoal dela, mas sim os recursos que não estavam adequados para o entendimento coletivo e até o entendimento dela mesma. Bom, de acordo com esses conceitos da Miranda Fricker, eu pretendo fazer umas reflexões, né? Se a filosofia parece ser uma disciplina voltada, em certa medida, para a elaboração de significações sociais, compreensão acerca das mais variadas áreas e experiências das práticas humanas, e se as mulheres foram sistematicamente excluídas ou tiveram menor participação nessa elaboração e nessa compreensão, é possível investigar se tal exclusão tem raízes nas injustiças epistêmicas, como propostas por Miranda Fricker. Eu quero refletir se, no decorrer de suas contribuições filosóficas, as mulheres sofreram daquilo que Miranda Fricker nomeia de injustiças epistêmicas, sejam elas injustiças testemunhais, sejam injustiças epistêmicas. Deste modo, eu proponho analisar a menor participação ou afastamento das mulheres na filosofia sob esses conceitos. Para que, assim, no final do trabalho, né, que ainda também está no início, a gente possa ter uma imagem filosófica informada do próprio ambiente no qual atuamos, podemos pensar estratégias para reverter esse cenário. E, assim, eu julgo que é de muita importância para nós, mulheres, enquanto mulheres, pensarmos sobre essa desigual participação que nós temos dentro da filosofia. Ao fazer esse tipo de reflexão, onde estão as mulheres nos debates filosóficos? Por que a filosofia é de interesse majoritário masculino? Eu acho que a partir desses debates, nós nos aproximamos mais da filosofia. Então, para mim, é muito importante debater sobre quais seriam esses motivos, se a gente consegue alcançar um motivo, se a gente consegue alcançar um resultado, para que juntas, né, nós possamos ter uma maior participação e compreensão desse nosso ambiente, que também tem espaço para a gente, né, que a gente também produz filosofia. E esse congresso, assim, sem sombra de dúvidas, ajuda muita gente nessa compreensão, assim, do que é o espaço das mulheres dentro da filosofia. Eu acho que é isso, assim. Eu não sei quantos minutos deu, acho que foi pouco. Quantos minutos? Você falou. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês essa tarde para ajudar nessa nossa compreensão do ambiente filosófico, mulheres pesquisadoras. E é isso. Espero que tenha ficado claro, porque é minha primeira vez, eu estou bem nervosa, e é isso. Obrigada. Obrigada, Thaisa. Então, agora, Carolina Romanazzi Freire, pode ser? Com a apresentação As Vozes das Filósofas, o apagamento das mulheres dos livros didáticos de filosofia e a violência epistemológica. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou formada em filosofia pela FRJ, eu sou mestra em filosofia e ensino, especialista em educação, e eu sou atualmente professora da rede pública e privada de ensino aqui no Rio de Janeiro. O meu trabalho até dialoga um pouco com o que a colega acabou de apresentar, e eu me debrucei justamente sobre isso, né? A figura feminina nos livros didáticos de filosofia. E aí, o primeiro ponto importante de justificar é por que os livros didáticos, né? Os livros didáticos porque são uma das principais vias de acesso ao conhecimento
que os estudantes secundaristas têm na escola, né? É o principal mecanismo utilizado para apresentar a filosofia para esses estudantes. E é nele que a gente vai poder perceber, né, o reflexo do apagamento da figura feminina nos livros enquanto geradoras de conhecimento, né? Nesse sentido, eu quis investigar como é que isso aconteceu, né? E aí eu peguei filósofos da análise do discurso como o Bakhtin, eu peguei também, revisitei algumas obras do passado para ver aonde que está, para tentar entender aonde começa, né, essas questões de tentar invisibilizar a mulher. E não por acaso a invisibilidade feminina ela começa lá na filosofia antiga, né? Quando, por exemplo, os filósofos, assim, dentro do ponto de vista da filosofia ocidental, é claro, porque eu entendo que existem outras filosofias, os filósofos eles começam a associar a imagem da mulher àquela que é incapaz de produzir conhecimento. Como são filósofos com uma notoriedade, tem uma significância muito grande dentro do papel da história da filosofia ocidental, isso vai ter um impacto dentro da realidade, né? Esse lançamento dessas vozes das filósofas do passado. Como, por exemplo, quando no Timeu, o Platão ele associa a mulher ao inferior, ou se ameaça um homem de voltar numa próxima encarnação como mulher, né? E alguém pode dizer, mas aí o seu pensamento é anacrônico. Você está falando de machismo numa época que esse conceito não existia. Eu não estou usando necessariamente o machismo como uma premissa para acusar esse filósofo. Só estou colocando sob suspeita, né, tendo em vista que a filosofia ela é aquela que se propõe a entender o mundo à sua volta e não meramente aceitar aquilo que é colocado, né, insistir em, por exemplo, colocar determinados estereótipos sobre determinados sujeitos. No caso do sujeito, o sujeito feminino, somos nós, mulheres. Né? Então, em que medida, né, esse tipo de colocação ele reforça, né, e tem reforçado hoje, né, o que é, né, o apagamento da figura feminina desses livros didáticos de filosofia e como isso pode reforçar, por exemplo, a ideia de que a mulher não é capaz de produzir epistemologias, sobretudo produzir conhecimento filosófico, né? Qual o problema disso? O problema disso é a manutenção de uma série de opressões. A gente sabe que, ao longo da história, não só nos livros de filosofia, mas em outros também, a figura da mulher é extremamente apagada, né? Se pegar o livro de história, por exemplo, a gente pode identificar ali que é praticamente nulo, né, a presença, por exemplo, de histórias de mulheres negras escravizadas no papel na luta contra a escravidão. Né? Não é muito diferente na filosofia, por exemplo. Né? Quando a gente tem... eu fiz um levantamento por volta de filósofas antigas, tem por volta de 20 nomes que nunca são citados no livro. Né? A gente tem, por exemplo, Aspásia, que ela vai falar do processo retórico. Quando a gente tem acesso à ideia de retórica na faculdade, a gente lembra do Górgia, dos sofistas, mas nunca é citado uma mulher. Né? A gente pode pegar, por exemplo, a Edith Stein, que ela vai ter uma importante contribuição, não é uma filósofa antiga, né, agora, mas uma importante contribuição para pensar na diferença entre comunidade e sociedade. A Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt, né, essas já são mais estudadas. Mas as demais, elas são muito apagadas desses livros didáticos de filosofia. E, como a gente sabe, né, qual é o papel, né, desse material, então,
na vida dos estudantes, né? O primeiro ponto importante que a gente tem que lembrar é que a filosofia, assim, pelo menos aqui no Rio, ela só está em uma etapa da educação, que são os anos finais do ensino médio, né? A maioria das escolas tem, outras escolas têm, mas elas têm de forma voluntária, são geralmente escolas da rede privada, né? E não são em todos os segmentos de educação. E aí o que acontece? As pessoas elas têm acesso a esse conhecimento filosófico, né? E ali elas têm a figura masculina o tempo todo, né? Então, quando você não vê determinadas figuras ou não ouve determinadas vozes em determinados espaços, você vai tender a entender ou acreditar que aqueles sujeitos não fizeram parte de um processo de geração de conhecimento, né? E o que isso colabora? Qual é o problema disso? O problema disso é passar a acreditar que mulheres não são produtoras de conhecimento. Então, mulheres são produtoras de qualquer outra coisa que não seja isso. Isso pode vir a alimentar uma série de estereótipos que recaem sobre os nossos corpos na sociedade, né? Como, por exemplo, algo que é socialmente construído e que é visto como inerente à mulher, né? Por quê, né? Como aí voltando, né? Quem pode ter alimentado isso, né? Na minha pesquisa eu vi que, de certa forma, os filósofos alimentaram isso, desde os antigos até os contemporâneos, né? Alimentaram sempre a ideia da mulher com uma ideia de um conceito de inferioridade, partindo deles como sujeito universal e a gente como um outro, mas não como um outro num sentido de outro com singularidade. Outro porque existe um, e além daquele um, tem os outros, que são outra coisa, que é diferente daquele sujeito um, o primeiro sujeito, que deve ser o sujeito que, vamos colocar assim, entre muitas aspas, é o sujeito ideal, o sujeito correto. Então, a voz, quando diz respeito a gerar conhecimento, ela gira em torno de um sujeito só. E aí eu peguei alguns livros didáticos de filosofia, como, por exemplo, Filosofando, a História da Filosofia, os livros que são mais utilizados na rede pública de ensino, né? E eu pude constatar que neles essa máxima se repete. Como as mulheres, então, aparecem nesses livros, né? E como esse modo como elas aparecem pode reforçar o preconceito, né? Numericamente, é extremamente inferior, né? O primeiro livro que eu peguei foi o Filosofando, são 200 e... eu perdi agora aqui o número, mas se não me engano são 250, algo assim, filósofos homens para 8 filósofas mulheres, né? É um número gritante, tendo em vista que a gente consegue só na antiguidade pegar um quantitativo de 20 mulheres que não aparecem e que estão lá na data dos famigerados pré-socráticos, que a gente tanto estuda e que ninguém lembra delas na hora de colocar nos livros didáticos de filosofia, né? E na parte de filosofia medieval não aparece nenhuma, e quando elas aparecem, surge um novo problema. Ou como indicação de filme, né? E aí não leva em consideração a contribuição filosófica dessas mulheres, ou como ilustração, como figura, né? O momento que as mulheres mais aparecem nos livros didáticos de filosofia, e isso na maioria, é no momento que a gente vai tratar sobre a indústria cultural e cultura do consumo. Ou seja, aparece foto de mulheres fazendo compras, foto de mulheres com objetos, ou seja, mais uma vez, reforçando um estereótipo sobre a mulher na sociedade, né? E aí, só para concluir, que eu não sei quanto tempo falta, por que isso é uma das muitas práticas de violência, né? É uma violência, né, para além de uma violência simbólica, é uma violência epistemológica, né? Porque você está apagando, né, o conhecimento que determinados sujeitos, em determinadas épocas, né, contribuíram para a história da filosofia. E isso está passando desapercebido e está sendo perpetuado, né?
E nesse sentido, a minha proposta, né, já como professora, para as meninas que vão aí, estão se formando, se pretendem dar aula, etc., é tentar, né, a gente tentar pensar em mecanismos que funcionem como uma linha de fuga a isso, né? Uma estratégia de, calma aí, isso não está no livro, mas já hoje tem muita mulher pesquisando isso, né? As vozes das mulheres silenciadas, né? Então a gente vai buscar isso também e apresentar, né? Para fugir um pouco essa ideia de que a mulher não produz conhecimento, né? A mulher é produtora de qualquer outra coisa que não é conhecimento. E isso reforça uma série de estereótipos dentro da sociedade. Então, no mais, para não me alongar muito e poder depois também ter mais espaço para as perguntas, é isso. A pesquisa gerou em torno disso, uma pesquisa que foi concluída, porque foi uma pesquisa feita na especialização. Se alguém depois quiser, eu posso dar dicas de livros, etc., que tratam justamente dessa questão do apagamento da figura da mulher ao longo da história da filosofia. Obrigada, Carolina. Então, passo a palavra à Bruna Schneid, da Silva, da Federal de Pelotas, que vai apresentar o trabalho, né? Injustiças epistêmicas, os conflitos entre culturas epistêmicas e autoridade na construção do conhecimento. Vai lá, Bruna. Nós não estamos te ouvindo, não. Eu, pelo menos, não estou. Será que é o fone? Agora deu? Foi. Ah, ok. Então era o fone. Tá. Então, meu nome é Bruna, eu sou mestranda em filosofia na UFPEL, né? Só que a minha pesquisa ela é em epistemologia tradicional, né? Como a gente fala. E o que eu trago hoje para vocês aqui é a minha proposta de projeto para o doutorado. Então, eu vou fazer uma leitura do texto, mas é porque eu queria mesmo a validação dos pares, né? E eu acho que o meu trabalho, apesar de estar bastante introdutório ainda, ele vai dar um pouco de sintetizado, assim, do que foi falado até agora, porque eu acho que ele traz um pouquinho do que foi falado em cada trabalho, assim. Então, eu vou ler para vocês, tá? Meu objetivo geral. O propósito geral de investigar questões de justiça epistêmica é de compreender os aspectos éticos e políticos de nossas práticas epistêmicas. Quando a transmissão do conhecimento ocorre por vias de testemunho, as circunstâncias em que se dão as interações sociais podem estabelecer, e por muitas vezes estabelecem, uma relação em que ocorrem desvantagens epistêmicas entre os agentes. Deste modo, o conhecimento que se origina de uma relação entre falante e ouvinte é desacreditado devido a preconceitos discriminatórios e não à falta de confiabilidade da sentença pronunciada. A história da filosofia é permeada por idealizações racionais. Deste modo, produzimos afirmações acerca do que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo, de um ponto de vista da racionalidade vazia. Sobretudo a partir do século XX, com a obra de Quine, Epistemologia Naturalizada, e a virada cognitiva na filosofia da linguagem, seguindo Hort, a psicologização da filosofia analítica fez com que os filósofos se ocupem com a descrição de valores, sejam eles morais ou epistêmicos. Quando compreendemos como foco da atividade filosófica as práticas humanas, tanto estamos tratando de como se adquire conhecimento, como de quanto se perde conhecimento. E é nesse sentido que tratamos da justiça epistêmica como um aspecto negativo da justiça, a ausência de justiça, né? Mas então, não como um aspecto negativo, mas como uma perda de conhecimento. A pesquisa epistemológica tradicional coloca todos os seus esforços na busca da objetividade na transmissão do conhecimento. O sujeito do conhecimento, eles, coloca como neutro qualquer agente participante da construção do conhecimento, colocando como outro todo sujeito que possui corporeidade. Nosso objetivo é de compreender os conflitos entre o agente epistêmico virtuoso e as relações morais e políticas que permeiam a sociedade em uma construção do conhecimento preocupada com as práticas epistêmicas. Antes de adentrarmos na discussão aqui pretendida, alguns esclarecimentos precisam ser feitos. Em primeiro lugar, a discussão tida aqui se situa em uma área denominada epistemologia social, ou ainda epistemologia aplicada.
Em certo sentido, nossas preocupações se afastam da epistemologia tradicional, pois procuramos compreender aqui que questões práticas do mundo real em detrimento da aquisição idealizada do conhecimento, na qual os agentes epistêmicos não possuem qualquer limitações ou recursos cognitivos, ou seja, agentes epistêmicos com capacidades lógicas limitadas. Como colocado por Samadja, a epistemologia social compreende o sujeito epistêmico como um ser socialmente localizado, que possui influências ético-políticas na transmissão do conhecimento. Embora a epistemologia social se afaste da tradição epistemológica em alguns pontos, é necessário ressaltar que estão salvaguardadas as pressuposições tradicionais, como o caráter normativo e a objetividade epistêmica na qualidade do agente doxástico. Em Pragmatismo, Feminismo e a Virada Linguística, Nancy Fraser destaca que devemos adotar a visão pragmática de que existe uma pluralidade de diferentes ângulos a partir dos quais fenômenos socioculturais podem ser entendidos. A escolha do melhor vai depender do propósito que se tem. Por esse motivo, devemos adotar teorias que permitam que façamos críticas normativas, mas também críticas à desreificação. Dadas as caracterizações gerais, entremos no nosso problema. Corriqueiramente, encontramos capítulos destinados a tratar das peculiaridades da noção de justiça, nos manuais de ética e moral. Deduzimos que seu contrário, a injustiça, corresponde à ausência de justiça, sem que precisemos refletir muito sobre essa questão. Entretanto, essa simplificação não nos parece correta. Miranda Fricker consolidou o termo injustiça epistêmica em sua obra Epistemic Injustice. Para Fricker, a injustiça epistêmica consiste em casar o mal a alguém em sua condição específica de sujeito do conhecimento. A injustiça epistêmica é o campo da filosofia que se preocupa com as injustiças nas relações de produção do conhecimento, tais como a invisibilidade, exclusão e inaudibilidade dos agentes epistêmicos. Quando falamos em injustiça epistêmica, podemos nos fazer uma série de questões, tais como quem está falando e quem está ouvindo, quem tem voz e quem não tem, quem está sendo reconhecido e ainda em quem se acredita. As questões que envolvem as injustiças epistêmicas abordam nossos comportamentos em sociedade, no sentido de apontar como estamos duvidando e confiando nos indivíduos. A pensadora Lélia Gonzalez nos direciona a uma perspectiva interessante desse problema, a saber, a descrença no agente epistêmico preto na cultura brasileira. Nas palavras da autora, é engraçado como eles gozam a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E, de repente, ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano no qual o L não existe. O conhecimento, nesse sentido, é consequência de fatores epistemicamente irrelevantes, tornando-se assim moral. O sentido de avaliação moral ao qual recorremos aqui não é o de sistema de recompensa e punições, mas em compreendermos que somos responsáveis por nossos estados epistêmicos em um sentido semelhante ao qual empregamos responsabilidade moral. Quando nos referimos a casos onde os agentes epistêmicos envolvidos carecem dos critérios de confiabilidade para aferir conhecimento, empregamos culpa. Aqui seu emprego se assemelha ao emprego na moralidade. Pensemos no Hospital Colônia de Barbacena, Minas Gerais. O silenciamento de agentes epistêmicos causou a morte de 60 mil brasileiros. As vítimas, homossexuais, mulheres, meninas grávidas pelos patrões, melancólicos, entre outras pessoas que estavam à margem da sociedade, foram diagnosticadas como loucas e sentenciadas a diversos tipos de violência. Não é o acaso que Colônia é conhecido como Holocausto Brasileiro. Vemos no caso de Colônia o silenciamento de agentes epistêmicos que são descredibilizados por trazer à tona aquilo que é inconveniente a uma sociedade que define quem é ouvido e quem não é. Nesse sentido, pode-se dizer que a injustiça epistêmica é moral e também política quando condenamos indiscriminadamente violências físicas, psicológicas e morais, enquanto a ignorância da qual ela se origina permanece isenta do escrutínio científico. Nas palavras de Samadja, os erros epistêmicos decorrentes do desejo de ser justo permanecem amplamente não discutidos. Embora o problema apareça nominalmente como injustiça epistêmica em obras de epistemologia, podemos encontrar o problema nominado enquanto epistemicídio ou ainda violência epistêmica por pensadoras feministas negras, como Patrícia Hill Collin, Djamila Ribeiro e Grada Quilombo. Duas questões são pertinentes para que prossigamos nossa abordagem do problema, as quais tratamos no que se segue. Em primeiro lugar, quando falamos de uma fonte de conhecimento confiável, estamos falando de uma fonte derivada de conhecimento. O conhecimento, nesse sentido, origina-se a partir de uma relação testemunhal. Em segundo lugar, a injustiça epistêmica que impossibilita uma transmissão confiável de conhecimento origina-se de uma relação de autoridade. Em Memórias de Plantação, Quilomba nos convida a pensar as questões de autoridade na transmissão do conhecimento. A autora apresenta um experimento realizado em suas turmas no início do ano letivo.
no qual a mesma levanta questões como: o que foi a Conferência de Berlim em 1884-85? Quais países africanos foram colonizados pela Alemanha? Quem escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas? Quem foi Mei Yan? Em sua maioria, os estudantes brancos não sabem responder tais questionamentos, enquanto os estudantes negros respondem corretamente. Quilombo pretende demonstrar, com tal exemplo, que os conceitos de conhecimento estão intrinsecamente ligados ao poder e autoridade. Diz que podemos questionar quais conhecimentos estão dentro das universidades e quais não estão. Quem é reconhecido como agente de conhecimento e quem não é. Essas questões são importantes para pensarmos que a construção do conhecimento não é neutra. O exercício apresentado por Quilombo demonstra uma relação de poder, o poder racial. Para compreendermos as formas nas quais ocorrem as injustiças testemunhais, é necessário que se compreenda a relação de poder e do tipo de poder dominante. Na obra Saberes Localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial, Donna Haraway apresenta uma crítica à pretensa universalização do conhecimento, que compreende como o outro o sujeito corporificado. Nas palavras da autora, admita-se ou não, a política e a ética são a base das lutas a respeito de projetos de conhecimento nas ciências exatas, naturais, sociais e humanas. De outro modo, a racionalidade é simplesmente possível, uma ilusão de ótica projetada de maneira abrangente a partir de lugar nenhum. Esse tipo de poder é nomeado por Fricker de poder cultural. Esse tipo de relação de poder não exige que haja um agente concreto que exerça o poder. Se compreendermos que todas as relações com outros seres humanos é socialmente situada, o poder tenderá a ter uma dependência direta de ações de agentes sociais. Quando falamos de justiça testemunhal, há um tipo de relação de poder específico do qual estamos tratando, o poder identitário. O poder identitário é aquele que não possui apenas uma dimensão prática, mas também uma dimensão imaginária. Tal relação de poder depende que os agentes sociais compartilhem noções como a de mulher e homem, homossexual e heterossexual, os significados de ser negro e branco e congêneres. Pensemos na situação dos pacientes no caso Colônia. O espaço que lhes foi negado por uma relação de poder dos agentes envolvidos, que atribuíam uma incapacidade de episteme a pessoas que não se enquadravam no status quo vigente. Não é meu objetivo determinar uma resposta ao problema da autoridade epistêmica, apenas apontar que é um problema. Se pretendemos rejeitar a autoridade no domínio epistêmico, uma série de investigações ainda precisam ser feitas. E ainda, se não a rejeitarmos, precisamos descobrir o que é e por que devemos nos preocupar com ela. As questões de autoridade nas relações testemunhais podem ser de dois tipos. Pode-se dar demasiada credibilidade a um falante, ou ainda pode-se dar menos credibilidade por fatores epistemicamente relevantes. Entretanto, não é uma situação comum que o segundo constitua uma injustiça testemunhal, embora possa constituir. No que se refere à injustiça testemunhal, primeiro devemos considerar que nem toda falta de credibilidade é uma injustiça testemunhal. A falta de confiabilidade no falante pode decorrer devido a um erro inocente. Devemos considerar que os seres humanos são falíveis e que nem todos os erros éticos ou epistêmicos são culpáveis. Pensamos em que uma busca na internet pelo currículo de um palestrante tenhamos encontrado a informação de que o mesmo trata de temas de cunho da medicina, e este versará sobre problemas éticos. Empregamos a esse palestrante um menor grau de confiabilidade. Entretanto, suas pesquisas em medicina se voltam à ética do cuidado. Desse modo, estamos empregando menor confiabilidade por um erro. Podemos pensar ainda em casos em que empregamos menor credibilidade por um erro não moral, mas apenas epistêmico. Pensemos que, ao pesquisar o palestrante em questão, tenhamos procurado seu currículo de forma descuidada na internet. Este não é o caso de uma injustiça epistêmica, pois a falta de credibilidade dada ao palestrante não o insulta nem o menospreza enquanto sujeito do conhecimento. A proposta de Fricker aponta que, para termos uma injustiça testemunhal, é necessário que haja algum prejuízo. As injustiças testemunhais se apresentam enquanto socialmente localizadas na medida em que trazem um prejuízo direto na vida do falante. Fricker define que as injustiças testemunhais são sistemáticas, pois são produzidas por, especificamente, qualquer prejuízo que perseguem o sujeito através das diferentes dimensões da vida social. Então, resumindo, essa partezinha que eu vou ler agora não é para vocês, essa eu preparei para o meu projeto, para as pessoas que vão estar na banca, e então é defendendo porque que eu acho que isso tem que ser defendido dentro da universidade, né? O problema traçado até aqui é compreendido por muitos como interessante e oportuno. Porém, pensamos que uma questão que poderá ser levantada por filósofos cautelosos o quão científico este trabalho é. Chegarmos a essa questão torna evidente as práticas de silenciamento dentro da academia, que implica que todo conhecimento que não for adquirido através da introspecção racional seja considerado desviante. Seguindo Quilombo, quando falamos em conhecimento específico enquanto não científico e conhecimento universal enquanto científico,
não estamos lidando com a coexistência pacífica de palavras, mas determinando quem pode falar. Seria mais ou menos isso. Boa, Bruna. Obrigada. Muito interessante, gente, o trabalho de vocês, todos eles. Eu acho que agora a gente podia trocar, abrir para perguntas, né? Ver se o pessoal que está aí tem alguma questão. Eu fiquei pensando, para vocês, como eu sou antropóloga, a questão da diferença para a gente é muito importante, né? Mais do que a igualdade, digamos assim. Como que a gente consegue construir encontros, conversas em que pessoas diferentes, povos diferentes consigam, de alguma forma, compor junto, sem que essas diferenças sejam anuladas. Né? Então, queria saber se como vocês pensam nessa questão da diferença, nessa discussão sobre o feminismo, e que eu acho que eu tinha até anotado uma coisa sobre que eu ia sugerir a Dona Haraway, que a Bruna colocou no texto e tudo. Eu acho que uma antropologia, a gente super um autor importante para várias reflexões que tem tido na antropologia, esse texto dela, né, Saberes Localizados. E uma outra filósofa que, pelo menos o grupo que eu faço parte, lá no Museu Nacional, a gente lê bastante ela, que se chama Isabelle Stengers. Não sei se você... que ela tem um livro junto com uma filósofa chamada Vinciane Desprez, que se chama Os Contadores de História, o que fazem as mulheres, que as mulheres estão pensando, isso em francês. Ele foi traduzido para o inglês com o nome Women Who Make a Fuss, Unfaithful Daughters of Virginia Woolf, mulheres que fazem bagunça, as filhas infiéis de Virginia Woolf, que aí ela vai falar sobre, que aí tem a ver com o trabalho da Carolina, não sei se ela já leu esse livro, que é justamente sobre essa questão das mulheres dentro da universidade, né? A Virginia Woolf tem um livro chamado Três Guinés, em que ela troca cartas com, se não me engano, é um militar, e aí ela faz nesse livro, porque ele fala com a Virginia Woolf, convocando ela a apoiar a entrada dos homens, né, na guerra. E aí ela se recusa a isso. E aí, nesse livro, a Isabelle Stengers e a Vinciane Desprez, que tem uma influência grande do Félix Guattari, mas muito forte também no pragmatismo do Whitehead. E ela tem essa... vai escrever a partir do pragmatismo, então é interessante que ela vai justamente problematizar a entrada das mulheres na universidade, e é por isso que as filhas de Virginia Woolf, porque entramos na universidade, né? Mas o que fazemos com isso? O que fazemos? Né? Não é entrar e fazer a mesma coisa, então é bem interessante. E para Milana, eu fiquei pensando que as coisas na antropologia a gente é treinado para estar no concreto, para estar com as pessoas, que as pessoas estão fazendo. Com a restrição nossa, da prática antropológica mesmo. E aí eu lembrei de uma professora no museu chamada Maria Elvira Dias Benites. Ela tem um livro chamado Nas Redes do Sexo, os Bastidores do Pornô Brasileiro. Ela faz pesquisa sobre pornografia há muitos anos. E aí, claro que você pode... não é para
né, repetir o que a Maria está falando, mas como que na sua pesquisa, de repente, é interessante você procurar etnografias, trabalhos assim, para, de repente, pensar isso, né, essas questões a partir do que as pessoas estão fazendo de uma forma mais próxima, né, para se proteger de um perigo moralizante, como falar dessas coisas sem cair, né, na moral de novo, né? Enfim, foram coisas que eu fiquei pensando. Aí para quem tiver mais perguntas, se alguém tiver. Eu li aqui, tem 2 perguntas no chat direcionadas a mim, então eu posso responder? E a sua também? Gente, eu nem estava vendo esse chat, mas eu vi aqui. Tem várias coisas.